Muito bem, gente. Boa noite para vocês. Para mim é noite de sábado, né? Sábado, 2 de maio, tá? Um dia após o feriado aí do 1º de maio. Então, como, né, praticamente é um final de semana de feriado, né? Porque aí junta sexta, sábado e domingo, vou desejar aqui, né? Até com um dia de atraso, um ótimo feriado Dia do Trabalho para todos, tá? Feriado que tem uma importância enorme no nosso calendário, no calendário brasileiro, então fica aqui, tá? Principalmente para você, trabalhador que contribui para a economia brasileira, que contribui para o PIB do país, tá? Além do seu próprio sustento, né? Não importa o ramo de atividade que você pratique, tá? Você seja um trabalhador digno, honesto, ganhando o seu de forma justa e limpa, tá? É o que vale. Então, feliz dia do trabalho para todos e saúde aí para todos vocês, tá? Então, mais um vídeo aqui que eu vou falar do Santos Futebol Clube, meu time de coração, tá? Hoje o Santos foi ao Allianz Parque, né? O jogo começou às 6h30 da noite, tá? São Paulo, né? Enfrentar o líder do campeonato, enfrentar o Palmeiras, né? Palmeiras líder isolado no campeonato, né? Primeiro time já passou da casa dos 30 pontos, né? Está com 33, com empate do jogo de hoje, com o Santos, né? E, bom, vamos lá. Uma coisa que eu tenho gostado que o Cuca tem feito, tá? É uma coisa que eu já critiquei, já falei abertamente alguns vídeos atrás, né? O Cuca tem privilegiado qualidade no meio de campo. Ou seja, o Cuca não é aquele técnico. Ele não fez a exemplo do Pedro Caixinha, do Vojvoda, de querer forçar jogo pelas pontas sem ter jogadores com característica para isso. Não tem jogadores que tenha arranque, que tenha velocidade, que tenha drible, que tenha assistência, que tenha finalização, então não adianta, né? Porque querer fortalecer jogo pelas pontas. Não, fortalece o jogo pelo meio, colocando jogadores com qualidade para fazer a bola rolar pelo meio, tá? Do meio sai a distribuição das jogadas, sai a definição do jogo, sai tudo. Então, o Cuca de uns jogos para cá tem percebido isso, tem feito isso e isso tem deixado bastante contente, vamos dizer assim, tá? Então, hoje o Santos, ele teve uma postura que eu gostei, tá? E só que, conforme eu escrevi aí em cima, esbarrou nas suas limitações, tá? Realmente na hora de substituir no segundo tempo, tá? Tomou um gol polêmico de empate, bastante polêmico, que eu vou falar aqui, tá? E além da limitação de física, vamos dizer assim, o time normalmente prega no segundo tempo, tem a limitação técnica do banco, porque o banco não oferece muita opção, né? Mas o Cuca ele tem acertado, por exemplo, na formação daquilo que está me deixando bem claro do time base, né? Ele tem acertado muito a mão nisso aí, tá? Então hoje, por exemplo, na formação que ele colocou, tá? Do time que saiu jogando, não foi o único diferencial que não estava presente foi o Neymar, né? Que o Neymar tem o privilégio, tem a honra, tem, né, o poder de decidir o jogo que vai jogar ou não, né? Hoje ele optou por não jogar, porque o Allianz Parque tem grama sintética, mas já tem estudo científico comprovando que esse negócio de grama sintética, sabe, não é verdadeiramente que vai prejudicar um físico de um jogador, tudo mais, porque senão não existiria grama sintética em muitos gramados por aí, né? Muitos estádios por aí, né? Mas, como ele está 20 recuperando de uma cirurgia de LCA e tudo mais, a Copa do Mundo está chegando, né? Então, sabe, a prioridade dele está sendo mais em querer ir para a Copa do que jogar pelo Santos, né? Se é que o Carlos Ancelotti vai convocar. Mas, enfim, ele não jogou, tá? Acabou não fazendo falta, na minha opinião, tá? Não jogou o Tassiano por dores musculares, também não jogou o Lautaro Dias, né? Por dores na coxa,
dois jogadores que não fizeram falta, tá? Então foi um acréscimo eles não jogarem, na minha opinião, né? E aí o Gustavinho, lesão muscular, né? O Gabriel Menino, lesão muscular, e o Vini Lira também LCA no joelho esquerdo. O Vini Lira só deve jogar no que vem, tá? Então esses foram os desfalques do Santos, né? Mas aí o Cuca manteve basicamente o time base, né? Que ele vem montando, que está dando a entender que é esse time que vai jogar, né? Caso ele tenha as peças, caso ele tenha os jogadores disponíveis, está dando a entender que esse é o time base dele, né? Com o Brasão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, tá? A dupla de volantes, que na minha opinião deve ser a dupla de volantes que mais jogos deve fazer daqui para o final do ano, que é o João Schmidt e o Christian Oliva, o uruguaio Christian Oliva, tá? Dupla que se dão muito bem. De vez em quando o João Schmidt dá umas bobeadinhas ali, pede bolas fáceis, mas tudo bem, é um bom jogador, tá? Ele sendo um bom jogador, ele sendo um cara que tem um diferencial de saber sair jogando do lado dele, ele rende bem. O João Schmidt, pelo menos, sabe distribuir bem bola, né? E na frente, né, dessa dupla de zaga, o Roeder, que hoje, de novo, o melhor jogador em campo, tá? De novo, assumindo a posição do 10, né? Enfim, fez até o gol do Santos, né? E do lado direito dele jogou o Gabriel Menino, do lado esquerdo jogou o Barrial, e centralizado jogou o Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá? Então o Santos hoje teve uma postura que eu gostei, como já falei, tá? Muita troca de bola no meio campo, né? Santos procurando manter a bola no campo de ataque no primeiro tempo, né? Enfrentando um Palmeiras não muito inspirado, né? O Palmeiras não tendo também as suas dificuldades, tendo também os seus desfalques aí, né? Afinal de contas, o Piquerez já faz um mês que o lateral esquerdo do Piquerez já faz um mês que não joga por lesão, né? No joelho, né? E de uns 2, 3 jogos para cá, o Vitor Roque sofreu uma lesão no tornozelo, também não está jogando, né? Mas de resto, o Palmeiras foi hoje, né? O Palmeiras também está vivendo esse período de maratona de jogos até maior do que o Santos, então o Palmeiras, né, fazendo o controlezinho de carga ali, mas indo com o que melhor tinha disponível, né, para jogar hoje. Mas o Santos, na minha opinião, ele, no primeiro tempo foi melhor, tá? O primeiro tempo que o Santos teve bastante controle de bola no campo de ataque, tá? O Roeder sendo um 10 clássico, tá? Distribuindo bola, chegou a colocar o Gabriel na cara a cara com o goleiro, mas o Gabriel, numa fração de segundos que ele demorou ali para finalizar, o zagueiro Murilo no carrinho tirou a bola dele, né? E enfim, o Roeder chutou no gol, né? Teve vários chutes a gol, teve 2 chutes a gol, né? Porque a bola foi na mão do goleiro Carlos Miguel. E aí o terceiro chute dele, né? Ele acabou fazendo gol. Tudo começou com uma ótima roubada de bola no meio de campo, num carrinho limpo na bola que o Vinícius deu, né? E aí, na troca de passe, envolvendo o Christian Oliva, Bom Tempo e o próprio Roeder, o Roeder experimentou um chute de fora da área, lembrando muito gol que o próprio Roeder fez na vitória do ano passado do Santos para cima do Fortaleza, lá no Ceará. O Fortaleza que ainda era comandado por Vojvoda antes de Vojvoda vir ser técnico do Santos, tá? Então se for esse Roeder que eu tenho visto nos últimos 3 jogos, contando o jogo de hoje, se for esse Roeder que eu vou ver daqui adiante pro resto do ano, então aí sim, aí é isso que eu queria ver, uma contratação que vale muito a pena, tá? É uma contratação que agora está começando a justificar, né, o Santos ter pagado 11 milhões de euros para trazer o Roeder para cá. E agora ele realmente está tendo essa postura de se comportar como 10 e chamar a responsabilidade para ele, tá? As estatísticas hoje mostram que ele foi o jogador que mais vezes tocou na bola, tá? Ele tocou bastante na bola hoje, ele teve bastante a bola toda vez que o Santos partia para o ataque, a bola sempre passando pelo pé dele, sempre, tá? Deixa eu só clicar aqui no Flash Score
estatística do jogador. A nota do Roeder foi a mais alta, realmente, ele fez por merecer, foi o melhor jogador em campo, tá? Em termos de passes certos, tá? Ele acertou 48 passes, tá? Ele teve 86 toques na bola, foi o jogador que mais tocou na bola. Em termos de passes certos, o Marlon Freitas no Palmeiras já acertou mais do que ele, né? Tá? Enfim, até dribles certos, o Roeder, 71% dos dribles que ele arriscou deram certo, ou seja, ele tem melhorado bastante, tá? Então esse Roeder, sim, eu aprovo, né? Jogando com a camisa do Santos. Esse que eu queria. Não queria ver aquele jogador que fica pela beirada do campo, tá? Que se esconde, que mal toca na bola, que mal faz acontecer. Esse não. Esse Roeder não estava gostando. Agora, o Roeder que eu tenho visto nos últimos 3 jogos do Santos, 3, 4 jogos do Santos, já é o terceiro gol que ele faz nesse ano com a camisa do Santos. Esse Roeder, sim. Esse que eu quero ver, tá? Estou gostando muito de ver esse Roeder de agora, né? E do lado do Palmeiras, né? Depois que o Santos fez o gol, tá? O Santos ainda, né, persistiu, né, a última bola que faltava entrar, né, mas o Santos fez por merecer até virar o primeiro tempo ganhando de 1-0, porque foi um time mais decisivo, foi um time que procurou mais o gol, né. O Palmeiras acordou para a vida depois que tomou o gol, né, e aí teve 2 jogadores que chamaram a atenção, né, que foi um dos volantes, o Marlon Freitas, né. Teve muita liberdade ali pelo meio, né? Foi o cara que mais tocou na bola aqui pelo lado do Palmeiras. E o outro foi o João Arias, né? Na ausência do Vitor Roque, ele fez um papel ali de segundo atacante, né? Junto com o Flávio Lopes, né? E tanto que muitas das bolas levantadas na área, assim, o Palmeiras explorou essa deficiência do Santos, né? Levantar a bola na área. Algumas delas foram na cabeça do João Arias, né? Que não é tão alto assim, né? Então, no meio de 2 zagueiros gigantes que o Santos tem, né, o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo, né, então, e na melhor jogada que o Palmeiras fez, né, que inclusive foi ali o Marlon Freitas encontrando o João Arias, né, o Brasão fez uma defesa espetacular, uma defesa de goleiro de futsal, né, saindo, né, uma coisa, usando uma técnica que o Neuer, né, o goleiro da Alemanha, já vem usando faz tempo, né, vir por baixo e abrir toda a extensão do corpo para tirar o ângulo do jogador, né? A bola acabou batendo no pé dele, foi para de fundo, escanteio, né? Enfim, então foi uma baita defesa, né? Foi o que garantiu 1-0 no primeiro tempo, né? E o Santos, né? O Santos, vou falar sobre o gol polêmico que o Santos tomou no segundo tempo, mas o final do primeiro tempo, tá? O Gabriel recebeu uma bola entre os 2 zagueiros do Palmeiras ali, o Gustavo Gomes e o Murilo, tá? O Bandeirinha, ele recebeu a bola, mas aí no pique ele foi tirado o ângulo para definição dos dois zagueiros, aí ele teve que fazer o giro com o corpo, voltar, né? Meio que recomeçar a jogada, né? E aí o Bandeirinha, nessa bola, quando ela foi para ele, o Bandeirinha simplesmente já pegou e levantou o braço, anulou o lance dando impedimento, ou seja, não seguiu a recomendação da FIFA, que é esperar a conclusão da jogada, né? Salvo se o jogador tiver escandalosamente impedido, né? Tiver com o corpo totalmente inteiro à frente, aí anula, né, a jogada de imediato. Teve uma jogada que o Palmeiras, que o Flávio Lopes recebeu, ele estava completamente impedido e o Bandeirinha do outro lado, né, levantou a bandeira e já anulou o lance. Perfeito. Mas no caso do Gabriel, não. Tanto que a transmissão do Premier, né, mostrou que o Gabriel não estava impedido. Tá? Que o Bandeirinha errou. Ele deveria ter deixado o lance prosseguir. Tá? Ter a sua finalização. Tá? Então o Santos já tomou, já foi prejudicado ali no final do primeiro tempo. Tá? Então, vamos lá. O segundo tempo, tá? Quando o Santos consegue, principalmente no primeiro tempo, fazer um jogo de certa forma intenso, tá? Exemplo que ele fez lá na Argentina contra o São Lourenço, o segundo tempo é aquele negócio, ou o Santos dá um jeito de matar o jogo nos primeiros 15, 20 minutos, ou senão vai sofrer as consequências, tá? Porque praticamente metade do elenco tem uma queda de rendimento físico, o Cuca é obrigado a fazer substituições, e geralmente quem vem no banco não vem à altura de quem está jogando na posição de titular,
Tá? Então o Santos no começo do segundo tempo ele teve a chance de ampliar o placar e ficar próximo de liquidar a fatura. Tá? O Santos jogou muito bem. Tá? E os 3 lances capitais ali teve a participação direta do Roeder. Né? Teve o Roeder, foram jogadas de contra-ataque, que o Palmeiras chegava na intermediária, mas não conseguia ir para a linha final de campo, né? Porque o Santos marcava muito bem lá atrás, tá? O que acabou fazendo que o Palmeiras errasse muita bola, né? E aí numa dessas jogadas de contra-ataque o Roeder puxou o contra-ataque, tocou do lado direito pro Gabigol, né? E hoje o Gabigol não estava tão bem, tá? Porque o Gabigol recebeu pela direita, mas não trabalha, nunca trabalhou, nunca praticou chute com o pé direito, então puxou para a esquerda nesse segundo movimento que fez, deu tempo do zagueiro travar ele, mandar a bola para a linha lateral, tá? Numa outra jogada, teve uma ótima infiltração do Barreal, tá? Que o Eze viu essa infiltração dele, deu um ótimo passo para ele, mas na hora de finalizar, ele chutou a bola em cima do Carlos Miguel, não teve a capacidade, né, de tirar do Carlos Miguel para fazer o gol, né? Chutou a bola em cima do Carlos Miguel, praticamente perdeu um gol que não se pode perder num jogo envolvendo o clássico. Você está na zona de rebaixamento, precisa ganhar, está enfrentando o líder do campeonato na casa dele, não pode perder um gol desse, né? E numa outra jogada, né, até mais bonita, vamos dizer assim, porque teve a participação de mais jogadores, né? O Roeder fez um levantamento na área, né? Não me fala bem, o Gabriel Bom Tempo, que junto com o Roeder hoje, se bem que o Gabriel Bom Tempo hoje, em termos ofensivos, deveu um pouco, né? Mas o Gabriel Bom Tempo teve uma boa presença no segundo pau, escorou de cabeça para trás para o Igor Vinícius bater firme, bater forte na bola e obrigar o Carlos Miguel a fazer uma grande defesa, mandar a bola para escanteio. Então teve essas 3 chances de gol com 15 minutos de segundo tempo, e principalmente com o Barreal, né? E o Santos podia ter matado o jogo e não matou. E aí veio o preço, né? Veio, vamos dizer assim, veio o castigo, né? O Palmeiras no intervalo fez substituições, né? Ali no intervalo entrou o Alan, tá? Um garoto, rapaz Alan no lugar do Kelvin, lateral, né? Esse Alan, ele foi um cara que escreveu seu nome na semifinal do ano passado que o Palmeiras fez pela Libertadores contra a LDU, que o Palmeiras precisa reverter um placar de 3-0 tomado no primeiro jogo no Equador, e o Alan foi um dos melhores jogadores, foi um dos destaques, responsável pela vitória de 4-0, pelo maior jogo que o Palmeiras fez no ano passado e que levou o Palmeiras à final da Libertadores contra o Flamengo. Então entrou ele no lugar do Kevin, né? E depois o Lucas Evangelista, que era o zagueiro, que era o volante mais de contenção, né, deu lugar para o Sousa, né? Tá? E aí o Palmeiras veio E o Palmeiras, o objetivo era claro, fazer aquilo que o Palmeiras sabe fazer de melhor, que é abafar o seu adversário, né? Ir na base do abafa, né? Chegar na intermediária, se não conseguir chegar na linha de fundo, cruzar a bola na área, né? Posicionar vários homens na entrada da área, posicionar o máximo de 3 ou 4 jogadores na entrada da área, para sempre pegar a segunda bola. Tá? Então o Santos passou a perder a segunda bola com essas substituições que o Palmeiras fez. Tá? Mas o gol de empate veio num lance polêmico, né, como eu disse, né? Até cheguei a ter uma discussão, né, nas redes sociais antes de vir gravar o vídeo, né, principalmente em grupo do WhatsApp, né, porque muita gente chumbando para cima do Barreal, porque por ele ter perdido uma bola lá na lateral pro Alan, né, justamente pro Alan, né, mas ele sofreu falta, ele sofreu uma carga. O Alan só consegue ter o domínio da bola puxando, empurrando, desequilibrando e jogando ele no chão, tá? Então, há quem diga, tá, que mas o Barreal foi mole na bola. Ok, mas ele recebeu falta. O Rafael Claus, que foi o árbitro da partida de hoje, que é um dos 3 árbitros que vai, né, apitar jogos de Copa do Mundo, tá para começar há menos de 40 dias, não deu falta. Tá? Há quem diga que, mas o Barreal deveria ter jogado a bola para a lateral. Ok, mas isso não esconde o fato de que ele sofreu falta. Há quem diga até que ele foi burro
deveria, já que ele queria cavar falta, então se jogasse no chão e tentasse em cima da bola. Ok, mas não esconde o fato de que ele sofreu falta. O Barreal sofreu falta. Tá? Mesmo que alguns companheiros dele não tenham reclamado com tanta, né, ele também não, foi reclamar depois do gol, mas ele sofreu falta. Tá? Então o Alan só conseguiu tirar a bola dele, desequilibrando ele, empurrando ele de forma ilegal, fazendo ele cair no chão, fazendo falta nele. Aí foi assim que o Alan conseguiu tomar a bola dele, fazendo falta nele. Tá? Aí teve a passagem deixa eu ver aqui, teve a passagem do André Pereira, né? Chegou na linha de fundo, fez uma assistência por baixo, o Flaco Lopes empatar, né? O Flaco Lopes se aproveitou também da falha de marcação do Luan Pérez, tá? Mas enfim, pode usar todos os argumentos possíveis e imagináveis para querer justificar uma falha do Barreal, mas ele sofreu falta. Tá? O Rafael Claus não deu falta e o VAR também não chamou ele para analisar o lance. Tá? Então o Santos foi prejudicado, seriamente garfado no gol de empate do Palmeiras. Tá? E, ok, depois desse gol de empate, saiu lá para os 17, 18 minutos do segundo tempo, o Santos, como já esperava, né, o Santos teve uma queda de rendimento físico que prejudicou muito ele para o restante do jogo. Né? Tanto os dois times fizeram alterações, né? O Paulinho, que foi um grande parceiro do Hulk em tempo de Atlético Mineiro até 2024, né? Finalmente, depois de 300 dias, voltou a vestir a camisa do Palmeiras, entrou, né? O Palmeiras fez algumas alterações também, tirando jogadores importantes como André Pereira e o Gustavo Gomes, né? Para fazer a contenção de carga, né? E, enfim, o Palmeiras conseguiu fazer aquilo que ele queria, que era abafar o jogo, né? Vir para a base do abafa, né? O Santos fez algumas alterações que acabou não surtindo efeito, tá? Eu não entendi, depois do gol de empate do Palmeiras, tá? A saída do Christian Oliva, não sei se é porque pensando no jogo de terça-feira contra o Recoleta também, mas, sabe, a entrada do Irarão não acrescentou porcaria nenhuma, tá? A saída do Barreal para a entrada do Moisés também não surtiu efeito. A saída do Rony para a entrada, a saída do Gabriel Barbosa, mesmo o Gabriel Barbosa não tendo uma noite boa, para a entrada do Rony não surtiu efeito. A saída do Roezer para a entrada do jovem Matheus Xavier, que eu defendia, né, um garoto da base, bom, defendia que ele tivesse algumas minutagens, também não surtiu efeito. E a saída do Gabriel Bom Tempo para a entrada do Rafael também não surtiu efeito. O Santos simplesmente perdeu o meio de campo. Tá? Perdeu o controle da bola lá na frente. Tá? Perdeu o comando de jogo. Tá? E tanto que nas estatísticas aqui, tá? O Palmeiras terminou o jogo com 54% de posse de bola, o Santos com 46%, né? E o Palmeiras veio na abafa, né? Na base do abafa, o Paulinho perdeu um gol feito, numa girada que ele deu ali na pequena área, né? Na base do abafa, pegando uma sobra de bola, de cruzamento vindo da área, né? O Luiz Felipe, né? Acho que bateu pro chão, uma bola velha na hora perigosa que passou raspando a trave direita do Brasão, tá? E na base do abafa o Palmeiras conseguiu até virar o jogo, né? Fez um gol ali com o Alan, num chute que ele deu ali, praticamente nos acréscimos, né? Num chute que ele deu ali na entrada da grande área, mas aí no caminho a bola bateu no João Arias, bateu no braço do João Arias, o João Arias não estava impedido, né? O VAR chamou o Rafael Claus, não precisava chamar, né? Era só virar pro árbitro, olha, a bola bateu no jogador número tal, na mão do jogador número tal, no caminho pro gol, anula aí, pronto, tá? Não precisaria perder o tempo chamando o árbitro Rafael Claus para ir lá na cabine do VAR, né? Mas então, acabou sendo anulado porque a bola no caminho bateu no braço do João Arias. Ele não estava impedido. Se ela batesse na perna, no corpo, batesse numa região no corpo que era permitida bater, o Santos, né, nos acréscimos aí já, 3 minutos de acréscimo já, o Santos teria tomado o gol da virada e tomado o gol da derrota, tá?
Então é isso. Então acabou terminando 1-1, um jogo que o Santos poderia ter ganho, mais um jogo aí que o Santos poderia ter ganho, né? E seria uma vitória bastante significativa, porque seria uma vitória num clássico em cima de um rival da capital paulista, jogando no estádio do adversário e o líder do campeonato. Tá? Então o Santos do Palmeiras é líder do campeonato com 33 pontos, né? E aí pode até pintar aí uma aproximação de Flamengo Fluminense no domingo. O Flamengo Fluminense tem 26 pontos, então caso vença o seu jogo. O Flamengo tem um jogo clássico carioca contra o Vasco, né? Esse domingo no Maracanã, né? Enfim. Mas para a situação do Santos, o Santos saiu uma posição da zona de rebaixamento, ok? Agora está na 16ª colocação com 15 pontos, 14 jogos, né? Ou seja, o único time que nesse domingo, tá, pode fazer o Santos voltar novamente a zona de rebaixamento é o Inter, se o Inter ganhar o seu compromisso, é o único que tem condições de fazer isso, né? Tá? O Inter vai enfrentar neste domingo justamente o Fluminense, tá? É o único que pode realmente, caso vença, fazer o Santos voltar à zona de rebaixamento, né? O Remo está com 11 pontos, está 5 pontos, não, está 4 pontos atrás do Santos. O Remo venceu de virada o Botafogo hoje, foi um resultado surpreendente, né? Então, já jogou, né? O Mirassol tem 9 pontos e o Chapecoense tem 8 pontos, né? Mas tanto o Mirassol quanto a Chapecoense tem uma rodada de defasagem, tá? Em relação ao Santos. Então é preciso tomar cuidado, tá? Então hoje seria uma vitória muito importante, que essa vitória infelizmente não aconteceu, tá? Por limitação de elenco e limitação física também, tá? São dois fatores que atrapalhou, além do gol de empate do Palmeiras, o Barreal ter sofrido a falta, né? Apesar de muita gente achar que o Barreal deu mole, não protegeu direito a bola, não soube cavar a falta, mas ele sofreu falta, tá? A verdade é que ele sofreu falta e tanto o árbitro quanto o VAR não deram. O Santos agora vai enfrentar na terça-feira o Recoleta, lá no Paraguai, pela 4ª rodada da Libertadores, por isso que o jogo foi hoje, sábado, né? Tá? O Santos está numa situação que ele precisa vencer, não tem jeito, né? Tá? O Santos, quando empatou com o São Lourenço lá, houve um empate do Recoleta contra o Deportivo Cuenca, 0-0. Então esse resultado foi bom para o Santos, porque nenhum dos dois subiram, né? O Santos está na última colocação do seu grupo da Libertadores, 3 pontos atrás do líder. Mas o Santos não tem nenhuma vitória. Então o Santos precisa vencer o Recoleta para segurar o Recoleta e quem sabe, né? Segura o Recoleta e sobe degraus na posição, né? O Santos está numa situação na Copa Sul-Americana de, pelo menos nesse exato momento, brigar diretamente pela segunda colocação, tá? A primeira colocação vai depender se o São Lourenço tropeçar ou não, tá? Então é isso. Então, pela Copa Sul-Americana, o Santos enfrenta na terça-feira o Recoleta, tá? Jogo que o Santos não pode trazer outro resultado a não ser vitória, tá? O empate não ajuda, o empate torna a missão ainda mais difícil em termos de classificação. Derrota, então, é praticamente dar adeus à competição, tá? E no outro domingo, o Santos vai enfrentar o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, 6h30, tá? Então são esses dois próximos compromissos do Santos. Um internacional pela Sul-Americana e o outro nacional pelo Campeonato Brasileiro, tá certo? Então é isso. Então eu gostei. Então encerro o vídeo dizendo que eu gostei da postura do time hoje, tá? O Brasão hoje, tá? Apesar de ter feito uma defesa espetacular no final do primeiro tempo, não precisou ser o melhor jogador do time, tá? Mais uma vez foi um jogador de linha o melhor jogador do time, praticamente o melhor jogador do jogo. Então isso é sinal de que as coisas estão começando a melhorar, né? Que o Cuca está realmente dando um ajuste pro time. Largou esse caguete de querer forçar jogo pelas pontas com jogadores que não têm característica para isso, tá? Os dois laterais hoje, ok, não comprometeram.
Até vou falar aqui sobre o Escobar, né? Porque hoje é aquele típico de jogo que mostra, né? Principalmente o Santos, depois que tomou o gol de empate, perdendo muito a segunda bola, né? O rebote toda hora ficando com o Palmeiras. Isso mostra hoje por que o Escobar é bastante querido por alguns torcedores do Santos. Tá? Mesmo ele sendo um jogador tecnicamente ruim, um jogador que quando chega na linha de fundo para cruzar uma bola, cruza de cabeça baixa, ele não tem assistência boa. Só me lembro de um gol que ele fez pela série, quando o Santos estava na Série B, lá em Campinas contra o Guarani, que ele acertou um lindo chute fora da área, só mais nada. Tá? Tirando isso, um jogador tecnicamente ruim. Mas eu entendo, porque hoje, por exemplo, pegando o jogo de hoje contra o Palmeiras, era o único jogador que ia para rachar a bola, para dividir mesmo, para valer. Tá? Era o único. Tá certo? O único que fazia isso. O único que na maioria das divididas ganhava a bola. Tá? Então, nem o... Né, por mais que eu esteja gostando de ver a dupla de volantes, o Christian Oliva e o João Schmidt jogar, mas muitas vezes eles perdem umas divididas que não é para perder ali no meio do campo. Tá? Não pode perder. Tá? Então o Escobar é um jogador palpador da obra nesse quesito, no quesito marcação, no quesito, tá? Demonstrar determinação, raça, vontade, né? Tecnicamente é um jogador horroroso. Tá? Eu não vejo a hora dele ir embora do Santos, para que realmente o jogador, né, da base, que é mais jogador que ele, tenha mais espaço para jogar. Tá? Mas falta de vontade não é. Tá? Então, pelo menos isso. Tá? O Brasão tomou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Red Bull Bragantino, pelo menos isso. Tá? Fica essa informação. E... enfim, tá? O Reis é menor jogador em campo, o Gabriel Barbosa mais ou menos, o Gabriel Bom Tempo também mais ou menos, né? Barrial tá devendo futebol, tá devendo futebol, apesar de eu não culpá-lo pelo gol de empate, mas ele perdeu um gol feito no começo do segundo tempo, que não pode perder, que era o gol e praticamente tranquilizaria as coisas para o Santos, aumentaria o desespero do Palmeiras, né? Tá? E é isso. Tá bom? A dupla de volante, a dupla de zaga hoje também teve boa, teve o Luan Pérez falhando no gol de empate do Palmeiras, né? Mas tirando isso, tanto ele quanto o Lucas Veríssimo, bom posicionamento lá atrás. E o Santos, pelo menos, trouxe um ponto. Quando teve o sério risco, correu o sério risco por causa das suas limitações de mais uma vez não trazer nenhum ponto. Tá? Então isso, dá uma força para ir, o Leandrão aqui, curtindo o vídeo, compartilhando, se for possível, tá certo? E terça-feira estou de volta pro jogo, pós-jogo contra o Recoleta. E a Copa do Mundo está chegando, pretendo gravar alguns vídeos também, falando não só a seleção brasileira, mas as principais seleções, tá? Jogando no Mundial, que vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. Tá certo, gente? Olá, estou com limite de bateria aqui, limite de tempo também. Boa noite para vocês, bom domingo e uma ótima semana que se inicia, tá certo? Valeu, um grande abraço, até!